conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na semana em que o mundo está com os olhos voltados para o meio ambiente, uma discussão científica coloca em xeque uma afirmação que muitos consideravam verdadeira. O mundo está realmente aquecendo? Até que ponto o homem influencia o clima na Terra? Nossa série de reportagens especiais, que começa hoje, mostra por que, para muitos cientistas, o aquecimento global é uma dúvida conveniente. O fim do mundo pode estar bem próximo. Na visão do diretor Roland Emmerich, de O Dia Depois de Amanhã, está consagrada a imagem que tem sido vendida pelos ambientalistas para representar o que pode acontecer ao planeta se nada for feito para conter o aquecimento global provocado pela emissão de gases estufa. O pior inimigo é o gás carbônico que exala dos escapamentos, das chaminés das fábricas e de outros equipamentos criados pelo homem. As moléculas de CO2, segundo a vertente científica que embala os ambientalistas, funcionariam como uma espécie de cobertor. Dispersas na atmosfera em concentrações cada vez maiores, elas acumulariam a radiação de calor refletida pela superfície do planeta, fazendo a temperatura aumentar rapidamente. O aumento da concentração desses gases na atmosfera altera a capacidade do planeta de reter e perder calor. A água que se desprende do gelo já estaria produzindo um aumento do nível do mar, que em pouco tempo, com a aceleração desse processo, dizimaria as cidades que concentram a maior parte da população mundial. Isso vai ter impactos em área urbana, com elevação dos oceanos em toda a região litorânea, vai ter impactos sobre a vegetação natural, né, com perda de florestas naturalmente pelo aumento da temperatura, você vai ter impactos na produção agrícola e pecuária, ou seja, conjunto de elementos que vão ser alterados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente critica essas previsões. Um grupo de cientistas articulado por professores do MIT, o renomado Instituto Americano, tenta demonstrar que o aquecimento do globo não é produto da ação do homem. Essas variações climáticas seriam decorrentes de processos naturais, determinados pela inclinação do eixo da Terra em 27,5 graus, pela ação da gravidade da Lua, que atrai o mar para ela, pelas variações da órbita terrestre, que não é circular, é elíptica, e pela intensidade da atividade solar. No Brasil, o maior expoente dos cientistas céticos é o professor Luiz Carlos Molion. Graduado em Física, tornou-se doutor em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin e pós-doutor em Hidrologia de Florestas. Professor titular da Universidade de Alagoas, Molion contesta os crédulos no aquecimento global em seu princípio fundamental, a teoria do efeito estufa. Ele não existe. O que existe é um ar aquecido em contato com a superfície quente. Agora, as pessoas dizem, não, mas está muito mais quente hoje. Por quê? Porque hoje a densidade demográfica, distribuição demográfica, mudou completamente. No Brasil, 80% da população vive nas grandes cidades. E a grande cidade ela tem um microclima. Ela é muito mais quente do que o espaço em volta que está vegetado. Num espaço vegetado, quando chove, o calor do sol é usado para evaporar a água e refresca o ar. Na cidade, a água chove e vai embora, pela enxurrada. Não tem água para evaporar, então quando o sol vem, ele aquece o asfalto, os edifícios, e o cidadão urbano tem a impressão de que o mundo está se aquecendo. Mas na realidade é o microclima dele urbano e está 4 a 5 graus mais quente. E esse efeito é muito local, ele não se espalha globalmente. As posições do professor Molion divergem radicalmente das conclusões do painel intergovernamental para a mudança do clima. O planeta já se aqueceu cerca de 0,8 graus centígrados desde a Revolução Industrial. E
A causa desse aumento, muito provável, dentro de 95% de probabilidade, é o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Apesar da força quase hegemônica dos aquecimentistas, a corrente sofreu um baque duro no mês retrasado, quando um dos mais radicais defensores da teoria do aquecimento fez uma severa autocrítica e admitiu que estava errado. O nome desse cientista é James Lovelock, autor da chamada Hipótese de Gaia. Foram as previsões dele que inspiraram as imagens apocalípticas do filme O Dia Depois de Amanhã. Numa entrevista bombástica ao site da rede NBC, ele admitiu que os fenômenos previstos haviam contrariado as previsões e não estavam acontecendo. A visão apocalíptica das consequências do aquecimento global foi propalada ao redor do planeta pelo ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. O documentário produzido por ele, Uma Verdade Inconveniente, foi reproduzido exaustivamente nos últimos anos. Mas a verdade expressa não é algo inquestionável. Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, trata-se de um milenarismo, a perspectiva do fim do mundo que ocorre de tempos em tempos. Isso é recorrente na história dos povos na humanidade. Ao tornar muito densa uma problemática, um grupo decide caminhar na busca de uma racionalidade para a solução e uma parte das pessoas decide partir para a política desvairada, né, que é aquela que tudo é ameaça, tudo é perigoso, né, tudo é catastrófico, aquilo que os gregos chamavam de hecatombe. Na sociedade contemporânea, milenarismos têm acontecido com muito mais frequência do que no passado. Basta lembrar do bug do milênio, que iria derrubar aviões, paralisar semáforos, desconectar redes de computadores. Outro milenarismo, a previsão de que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro deste ano, atribuída ao calendário maia. Para Cortella, por trás de todo milenarismo, há um pouco de crueldade contra os grupos de crédulos. Todas as vezes que se anuncia algo que será de fato estrondoso em termos de desastre, e ele não advém, isso desacredita a causa. O grande filósofo alemão Hegel, né, no século XIX, ele dizia: quem exagera o argumento prejudica a causa. Não é para desconsiderar os alertas dos ecologistas, mas também não é para cair num braço que leva ao pânico. Na reportagem de amanhã, os cientistas que contestam a teoria do aquecimento global e o pesquisador inglês que assumiu ter fraudado dados para justificar o superaquecimento do planeta. Na contramão dos ambientalistas, muitos estudiosos do clima e do ambiente discordam da teoria do aquecimento global, que se propaga como verdade absoluta, e denunciam a falta de investimentos em pesquisas que comprovariam a temperatura da Terra não está subindo. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Todo ano, as máquinas inventadas pelo homem despejam na atmosfera 7 bilhões de toneladas de gás carbônico. A concentração de gás carbônico está em 380 partes por milhão, quase 2 vezes mais do que antes da Revolução Industrial há cerca de 150 anos. Na visão dos aquecimentistas, está aí a explicação para as mudanças climáticas. Mas há um grupo de cientistas cada vez mais numeroso que se opõe à hipótese do aquecimento global como consequência da atividade humana. Esses cientistas afirmam que o gás carbônico é incapaz de reter o calor e de controlar o clima na Terra. O problema dessa liderança no aquecimento global antropogênico é que, na realidade, ela não é baseada em dados observados. Ela é baseada em hipótese não comprovada e em resultado de modelo de clima. Se eles estão prevendo para daqui 100 anos que a temperatura está aumentando, que vai diminuir a chuva, por que eles não conseguiram prever a seca do Nordeste com 3 meses de antecedência? Eu digo, é porque os modelos ainda são muito imperfeitos e eles não se prestam à previsão.
Mas há uma enorme controvérsia envolvendo cientistas filiados a essas duas linhas de pesquisa, os céticos e os aquecimentistas. No centro do problema está a confiabilidade das amostras usadas pelos aquecimentistas para demonstrar que a temperatura da atmosfera da Terra está se aquecendo. Eles foram acusados recentemente de fraudar amostras de trabalhos acadêmicos para convalidar conclusões equivocadas. O escândalo ficou conhecido como ClimateGate. O escândalo veio à tona quando vazaram e-mails de um dos mais fervorosos defensores da hipótese do aquecimento global, o climatologista inglês Phil Jones. Ele admitiu para colegas que dados foram alterados para evitar que os resultados das pesquisas contrariassem a hipótese do aquecimento. Os dados originais que compunham as amostras foram deletados dos computadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, impossibilitando a confirmação dos estudos que provariam o aquecimento. As observações dos aquecimentistas ficaram novamente em xeque quando este gráfico foi divulgado. Ele mostra o que aconteceu entre 1997 e 2008 com as temperaturas do planeta. Repare que a concentração de gás carbônico aumentou rapidamente, passando de cerca de 360 para mais de 380 partes por milhão. A temperatura, no entanto, não reagiu na mesma medida. Para os céticos, esta seria a prova de que o carbono não controla o clima na Terra. Nós que somos contra o aquecimento global e que demonstramos com dados que a tendência dos próximos 20 anos, até o ano 2030, na realidade é um resfriamento e não um aquecimento, nós na realidade sofremos com isso. Os céticos reclamam com razão que é difícil convencer um aquecimentista a debater tecnicamente o assunto. Os ânimos ficam exaltados sempre que alguém os questiona sobre a confiabilidade das pesquisas que demonstrariam ser o gás carbônico o agente do aquecimento do planeta. Tanto é que essas pessoas usam os argumentos mais fajutos possíveis para tentar legitimar as suas pesquisas, as suas coisas, e não vem para um debate, né? Quando a gente chama para debate, para tentar mostrar isso, você não consegue. Isso não é achismo, ou não é eu pensar uma coisa, ou ideologicamente imaginar outra, tá? Isso são medidas físicas. De acordo com os céticos, hoje é difícil para quem discorda da hegemonia aquecimentista até fazer publicações de artigos em revistas científicas de grande prestígio. Existem tantos eventos científicos, uma ova, são na verdade enlatados científicos, só se circula dentro desses ambientes a mesma linha de pensamento. É muito difícil você publicar um trabalho numa revista considerada de alta qualificação por conta disso, por sermos contrários à corrente. Na reportagem de amanhã, cientistas colocam em xeque o aumento do nível do mar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.